Glória a Deus, gente. Bem-vindos para mais uma célula. Hoje eu creio que Deus tem uma palavra tremenda que vai falar muito aos nossos corações, não apenas a nós que estamos aqui presencialmente nessa célula ao vivo, mas também a todos aqueles que estiverem ouvindo essa ministração que vai estar gravada e depois vamos estar subindo para o nosso canal. Eu queria falar para vocês hoje sobre um tema muito especial que fala sobre remover os obstáculos da fé. Quando nós falamos de fé, é muito interessante que as pessoas tenham talvez essa crendice de que a fé precisa ser algo palpável, que eu preciso tocar nela para que ela possa ser executada, para que ela possa gerar, enfim, um milagre ou gerar aquilo que nós temos expectativa. Mas nós precisamos abstrair um pouco, porque a fé não é algo que nós tangemos e tocamos, não é algo material que nós colocamos na nossa mão, embora nós possamos até usar de instrumentalidade profética para gerar fé. Mas a fé, gente, é a certeza das coisas que se esperam, é o firme fundamento daquilo que não se vê. E por conta de ser algo tão intangível, humanamente falando, e é por isso que a fé é algo que é o Senhor Deus quem nos dá, a porção da fé é Ele quem coloca no nosso coração, e nós devemos pedir a Ele que incremente a nossa fé. Mas existe também alguns inimigos da nossa fé que se levantam para tentar fazer com que ela venha diminuir, ela venha se apagar, ela venha ser infrutífera. Então nós não permitimos que os milagres aconteçam, as coisas tremendas de Deus venham a ocorrer nas nossas vidas, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar, usando uma passagem que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos 22 a 24, que é o início dessa história. Depois eu vou explicar por que a gente vai pular um pouquinho alguns versículos. E vamos então passar para o versículo 35 até o 43. E nós vamos falar nessa história de um momento que Jesus enfrentou e como ele fez para ser instrumento para gerar fé e possibilitar que essa fé permanecesse a despeito das circunstâncias para que o milagre pudesse, enfim, ocorrer. Então, o texto da palavra do Senhor, que está lá em Marcos 5, no versículo 22, começa falando da seguinte maneira: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, vendo Jesus, ok? E rogava-lhe dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão e o apertava. Estando, aí no versículo 35 agora, tá? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, ou seja, alguns que faziam parte da sinagoga de Jairo, a quem disseram: A tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Grave essa palavra: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer à menina. Eu quero dar primeiramente um ambiente aqui, a gente formar um ambiente não apenas da palavra, mas histórico e também geográfico, para nós compreendermos o que é que está acontecendo. Então Jesus está na cidade de Cafarnaum,
A cidade de Cafarnaum, lá em Israel, fica às beiras do mar da Galileia, ou Tiberíades. Como a cidade faz parte de uma rota de comércio muito importante, então há muitas pessoas na cidade, muitas pessoas andando pela cidade, comerciantes de outros lugares. É nesse ambiente que Jesus entra nessa cidade, e como os seus milagres já estão sendo ouvidos há algum tempo, as pessoas começam a correr em direção a ele, começam a buscar a pessoa de Jesus, querendo um milagre, uma cura, alguma coisa da parte do Senhor. E é justamente porque nós pulamos esses versículos intermediários, é porque nesse versículo intermediário que está relatado na palavra, depois você pode ler lá, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, enquanto Jairo chegou, desesperado, porque a sua filha estava literalmente a ponto de morrer naquele momento, que ele saiu da sua casa para buscar o Senhor. Então você imagina aquela multidão em volta de Jesus, então Jairo tem que passar pela multidão da mesma maneira que a mulher de fluxo de sangue também teve que fazer. Então quando Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele chega até a pessoa de Jesus para comentar e contar aquilo que está acontecendo, então Jesus se compadece daquela situação e vai em direção à casa de Jairo, e no meio desse caminho aparece a mulher do fluxo de sangue, que toca nas vestes de Jesus e é curada. Amém? Então Jesus entra na cidade de Cafarnaum, e nós já estamos vendo aí 2 milagres que estão acontecendo, né? Imediatamente o milagre da mulher do fluxo de sangue, e o outro que nós vemos depois que aconteceu através da cura da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga. Amém? Então, Jesus nos mostrou, através desse texto, tem algumas colocações muito importantes, tem alguns segredinhos guardados aí, tem algo especial que nós precisamos extrair, precisamos tirar da palavra, e esses segredinhos são aqueles na qual nós só conseguimos tanger quando estamos meditando e não apenas lendo, para nas entrelinhas saber tudo aquilo que Jesus passou naquele momento e o que ele estava querendo nos ensinar. Veja, não é os milagres que deixaram de acontecer na presença de Jesus, não aconteceram porque Jesus não tinha poder para fazer. Lembre-se, Jesus tinha poder e Jesus tinha vontade de fazer. Como ele tem até hoje o poder e a vontade de fazer. O grande empecilho para que os milagres aconteçam sempre é a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu primeiro preciso crer que Ele é galardoador, eu preciso crer que Ele é Senhor, eu preciso crer que todas as coisas estão nas suas mãos, eu preciso crer que Ele é o Criador de tudo. E mesmo que as coisas não saiam como eu quero e aparentemente pareçam algo ruim e terrível, ainda assim Ele é Deus e tudo está no seu controle. E Ele vai nos ensinar através desse texto que se levantam muitos inimigos da nossa fé, tentando fazer com que a nossa fé se desvie do propósito, do objetivo. É como se Deus olhasse para nós e desse a medida de fé e estivesse esperando de nós uma resposta dessa fé. Como quem diz, vai filho, não desiste, vamos, vai dar certo, confia em mim. E ao mesmo tempo se levantam esses inimigos, que são essas situações que Jesus enfrentou, que nós vamos relatar aqui, que ele teve que eliminar, e nós precisamos também eliminar os inimigos da nossa fé. Jesus nos mostrou através desse texto como fazer isso de uma maneira tangível, para que a nossa fé, que é algo sobrenatural, possa então aflorar, possa então alcançar o seu objetivo, possa então tocar o coração de Deus, trazer à existência aquilo que ainda não existe, possa se materializar uma necessidade, um milagre. E quando eu falo necessidade, às vezes a gente fica com esse entendimento que Deus só opera naquilo que a gente precisa. Deus não opera apenas necessidade, Deus opera fé. Amém, gente? Deus opera fé. Com a fé, nós podemos tocar o coração de Deus. Com a fé, nós podemos atrair para nós as bênçãos de Deus. Amém? Eu não falo apenas, e quando eu quero dizer isso, não desmerecendo isso, porque isso é fundamental. Mas os milagres que nós precisamos, as pessoas que nós
temos que nós amamos, que estão passando por um momento difícil, ou que estão enfermos, ou que perderam o emprego, ou que estão passando por um problema do casamento, coisas que estão acontecendo à nossa volta, nossa empresa que vai mal, enfim, coisas assim que precisam de um milagre, e precisam de um milagre rápido da parte do Senhor. Mas não apenas isso, mas quantas experiências eu tenho de colocar diante do Senhor a minha vida, a minha profissão, a minha família, não no que tange especificamente a um milagre, algo que é necessário, mas algo que nós estamos projetando e sonhando viver. E quando nós estamos com fé diante do Senhor, nós atraímos isso para a nossa vida, amém? Mas você precisa entender que existem inimigos da nossa fé, e hoje Jesus vai nos ensinar através da sua palavra como nós vencemos eles. Amém? Se você colocar em prática isso na sua vida, como Jesus ensinou nesse trecho que nós lemos de Marcos 5, você vai ver efetivamente o milagre do Senhor acontecer na sua vida. Primeira coisa que Jesus fez, quando ele recebeu a notícia de Jairo, chefe da sinagoga, alguma coisa começou já a se mover, tentando impedir que aquilo que levou Jairo até Jesus pudesse se consumar. Você imagina que o sujeito está na casa dele e a sua filha está morrendo. E ele descobre que Jesus está na cidade. Para o cara sair da sua casa, ir até o lugar onde Jesus está e passar por toda aquela multidão, é porque ele tinha fé de que Jesus podia fazer alguma coisa. Podia curá-la. Até então, tudo que Jairo sabia é que a sua filha estava muito doente. Lá nos versículos 35 e 36 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Primeira coisa que eu e você precisamos entender: temos que eliminar o relatório negativo. Deixa eu te contar uma outra história aqui. Romanos 4, 18, 19 e 20 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu quero que você imagine como foi Abraão, que na época ainda era Abrão, quando ele recebeu a promessa, né, de que ele teria uma descendência numerosa, que ele teria filhos. Você imagina que Abrão, né, a palavra Abrão, lembrando que as pessoas, né, na antiguidade, os seus nomes eram dados de acordo com alguma coisa que os seus pais queriam declarar sobre ela. Os nomes não eram dados porque eram bonitinhos ou porque eram legais. Então o nome Abrão quer dizer pai exaltado. No entanto, Abrão está aí com 75 anos quando recebe a promessa. Tem Sara, já é uma pessoa de idade. Sara é uma pessoa de idade também. Então nós estamos falando de pessoas que já estão velhas, por assim dizer, certo? Para poderem gerar filhos. E como se não bastasse isso, ainda Sara era estéril. Porque todo esse tempo que Abrão passou casado com Sara, ela nunca teve filhos. E Abrão recebe essa promessa, e essa promessa era tão contundente na vida dele, era tão importante, que Deus mudou o nome dele. Olha, Abrão, você não vai mais se chamar pai exaltado, mesmo eu sabendo que você não tem filho nenhum. Você vai chamar-se Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Agora eu quero que você tente se colocar no lugar de Abraão. Ele vivia em comunidade, tinham pessoas à sua volta. Então você imagina você olhar para uma pessoa cujo seu nome é pai de muitas nações e o sujeito não tem filho nenhum. Você imagina que deve ter havido muitas pessoas que se levantaram para tirar sarro, para brincar com ele, para dizer, só falta agora se completar. Por que você não muda o seu nome para pai sem ser pai, ou alguma coisa assim, né? Então, olha que coisa interessante. Abraão teve que enfrentar toda essa circunstância negativa, gente, e dentro de um aspecto muito complicado. Porque se ele fosse uma pessoa jovem e Sara fosse apenas estéril,
seria uma coisa, mas ele já tinha muita idade e Sara era estéril, ele já tinha um nome que era propício para algo, para se tornar pai, e ele não era pai. Então, por conta dessas coisas, gente, eu acredito que Abraão teve que ouvir muitas coisas que não eram boas, teve que ouvir muitos relatórios negativos. Aí vai o pai de muitas nações que não tem filho nenhum. Olha, quem que é aquele lá? Aquele lá é o pai de muitas nações, só que ele não tem nação nenhuma. Então você imagina como palavras muitas vezes podem produzir em nós alguma coisa negativa. Então Jesus começou eliminando os relatórios negativos. E quando eu falo isso, gente, é claro que eu não estou querendo dizer que você deva se lançar em qualquer empreitada maluca da sua cabeça, certo? Sem orar, sem pedir direção para Deus, e depois simplesmente querer que as pessoas te apoiem nisso. O que acontece aqui é que há uma direção específica de Deus. Há um mover de Deus nesse sentido. Repare que Jairo foi buscar a Jesus por uma resposta, assim como Abraão recebeu de Deus uma promessa. Então, claro que eu não estou falando para você fazer o que der na sua cabeça, e não importa se é bom ou se é ruim, ok? E de repente ficar esperando que as pessoas te apoiem por isso. Às vezes as pessoas vão justamente se levantar para falar para você, olha, melhor você ponderar o que você está fazendo. Então eu estou falando de algo que Deus já colocou no seu coração, eu estou falando de algo que já está consolidado como uma promessa de Deus para a sua vida, você já teve a resposta da parte de Deus. E vão se levantar pessoas para te darem relatórios negativos, vão levantar pessoas para falar para você que não vai dar certo. Gente, quando eu me converti e eu entrei na IA Church, o primeiro evento que houve, que eu fui participar, foi um churrasco de homens que aconteceu em 2001. Nessa época eu estava orando pelos meus pais, eu estava fazendo um jejum e orando por 40 dias pelos meus pais, pela conversão deles, para que Deus tocasse no coração deles, como havia tocado no meu. Durante esses 40 dias eu tirei uma refeição completa, eu não comia nem bebia nada. E eu fui para o churrasco de homens, e nesse churrasco eu estava no jejum. E, gente, eu tinha uma direção muito clara de Deus, embora eu fosse recém-convertido, o Espírito Santo tinha calado no meu coração de uma maneira muito tremenda isso. Nesses 40 dias, orando e declarando que porque eu cria no Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa seríamos salvos. E numa roda de irmãos ali, porque era um churrasco só de homens, né? Levantou-se um dos irmãos e falou assim, mas você está fazendo jejum, mas você não está tomando nem água. Eu falei, não tomo água nem nada, nem como nem bebo. Imagina, que absurdo, como que você não toma água? Faz mó mal isso, você acha que Deus quer isso de você? Não. Eu falei, eu me entendo com o Deus que eu sirvo. Eu sei aquilo que Ele colocou no meu coração. E foi tão impactante esse jejum que eu fiz, que no final desses 40 dias, quando eu entreguei esse jejum, algumas semanas depois, a minha mãe, num culto, quando era ainda na Rua Pio XI, a igreja, uma igreja... Naquela época aí a church tinha, sei lá, 600 membros, gente. Era uma igreja pequena ainda, 800 membros, agora não me lembro direito, foi em 2001. Minha mãe entregou a vida para Jesus lá e alguns meses depois meu pai entregou a vida para Jesus num retiro que nós chamamos de Veredas Antigas do Senhor. Então, às vezes, gente, até mesmo dentro da igreja nós podemos encontrar pessoas que não estão mal intencionadas. Às vezes até elas estão com cuidado com relação à nossa vida, querem ministrar em nós, olha, cuidado com isso, cuidado... Mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, não deixe essa fé esfriar de jeito nenhum. Amém? E voltando para a nossa história agora, Jesus então está indo para a casa de Jairo. E aí vem alguns que servem o Jairo, que é o chefe da sinagoga, essas pessoas, né, como diz a palavra aí, os ajudantes dele, né, chegam até ele e chegam para Jairo e falam assim, por que você está perturbando o mestre? A sua filha não está mais doente, sua filha morreu. Por que você está perturbando o mestre? Então você imagina, gente, Jairo saiu de casa com uma filha enferma e foi pedir ajuda para Jesus por uma cura. No meio do caminho ele descobre que ela não está mais enferma, ela morreu. Mas Jesus olha para aquela situação, olha para aquelas pessoas que vieram trazer o relatório negativo e Jesus entende ali nas entrelinhas. Não é que eles estão querendo trazer apenas uma notícia. Eles não estão apenas querendo constatar um fato. Ah, a menina morreu. Não era isso que eles queriam.
Eles sabiam que Jesus fazia milagres. E eles vêm naquele momento para falar assim, ó, esse Jesus que você foi procurar, ele faz milagres, mas ele não tem poder para ressuscitar mortos. Ele não tem poder para fazer isso. Foi isso que essas pessoas vieram trazer. Um relatório negativo para pegar a fé que havia no coração de Jairo e destruí-la antes que pudesse vir a existência, que pudesse trazer, né, o milagre à existência. Mas quando Jesus vê aquela situação, vê aquela condição, vê aquele povo trazendo aquele relatório negativo, ele saca, gente, que Jairo ali vai começar a esfriar na fé. Porque antes era só uma doença, mas agora ela morreu. E agora ela morreu. E Jesus entende que naquele momento o coração de Jairo vai começar a esfriar. E é nessa hora que Jesus vira para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. Jesus estava falando para ele assim, Jairo, sabe essa fé que te levou a sair de casa e vir até mim? Essa fé você não pode deixar morrer. Porque essa fé que te trouxe até mim, ela é suficiente para você ver coisas que você não tem nem entendimento de tão grandiosas que são. Você veio buscar uma cura, mas eu sou muito mais do que cura. Eu sou vida abundante. Então Jesus estava falando para Jairo, não desiste de crer. Sabe? Não deixa a sua fé esmorecer. Continua firme. Algo sobrenatural vai acontecer. Confia em mim. Não olhe para esse relatório negativo. Não fica olhando para o que essas pessoas estão falando. Sabe? Tem gente que tem aquele discurso, nada está tão ruim que não possa piorar. Eu quero te dizer, não há nada tão ruim que Deus não possa curar, que Deus não possa tratar, que Deus não possa levantar, que Deus não possa fazer de novo, que Deus não possa transformar. Amém? Então nós recebemos, gente, muitos relatórios negativos ao longo do nosso dia, não estou falando nem ao longo da nossa vida. E como é destruidor um relatório negativo para nós, como a nossa alma é abalável tão facilmente, gente, como é frágil. Não temas, crê somente. Amém? Isso serve para nós entendermos que quando se levantarem os relatórios negativos, nós precisamos nos posicionar e eliminar eles, não permitir que eles alcancem a nossa fé e venham nos demover daquilo que nós estamos buscando da parte do Senhor. Depois de nós removermos, então, o relatório negativo, o que é que Jesus fez? Lá no versículo 39 e 40. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Jesus, então, aqui, tendo-os feito sair, está na hora de remover, então, as pessoas negativas. Eclesiastes 10, 1 diz assim, assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar um unguento do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estúcia, ou de insensatez, ou de tolice. O que eu quero dizer para você aqui? Quando Jesus chegou naquele local, além daqueles que vieram trazer o relatório negativo, tinham pessoas lá dentro tristes, tinham pessoas ali chorando. Os comentários eram os piores possíveis. Você já teve, talvez, em alguns velórios memoráveis na sua vida, onde as pessoas estão muito mais olhando para todo o aspecto negativo daquilo que está acontecendo, do que, de repente, se lembrar daquilo que a pessoa fez, da marca que aquela pessoa deixou, né? Qual foi o legado que ela deixou. E eu quero te dizer que, embora Jesus amasse todas aquelas pessoas que estavam lá, igualzinho, da mesma maneira, ele entendeu que aquelas pessoas que estavam chorando, que estavam desesperadas, que estavam deprimidas, que estavam tristes, que não estavam vendo uma solução para aquele problema, na verdade estavam gerando, né, algo muito negativo que poderia influenciar Jairo, então, a desistir ou a sua fé a esfriar. Então, quando você pensa que só os relatórios negativos são aqueles que podem nos demover da nossa fé, as pessoas negativas também podem, né, nos demover da nossa fé. Então, as primeiras pessoas que Jesus já impediu de chegar lá foram os mensageiros do mau agouro. Então, aqueles que serviam o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, esses que vieram dar notícia, vocês já nem vêm.
E quando ele chegou na casa, já haviam pessoas ali que estavam sem fé. E ele fez com que essas pessoas saíssem. Porque naquele momento aquelas pessoas não estavam contribuindo para que a fé de Jairo estivesse ativada para que o milagre acontecesse. Gente, é claro que nós encontramos pessoas negativas ao longo da nossa vida e encontramos pessoas que estão passando por um momento difícil que se tornam negativas. E é claro que a palavra de Deus não está falando para nós ignorarmos essas pessoas, nos isolarmos dessas pessoas. Mas existe um momento propício para nós estarmos com essas pessoas, para nós ministrarmos esperança, fé e amor. Mas quando nós estamos precisando de um milagre, quando a nossa alma está muito abatida, quando nós estamos numa linha muito tênue, ok? De fé, nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Porque se existem pessoas que estão se levantando para falar coisas negativas ou que estão, pela sua própria atitude de fé, não mostrando nenhuma fé para aquilo que nós precisamos, então nós precisamos nos isolar momentaneamente dessas pessoas, para que essa nossa fé não venha a morrer. Eu quero contar para vocês uma história que está lá no livro de Jó, então obviamente é sobre Jó. Jó passou por um tempo muito interessante na vida dele. Eu falo interessante por conta do processo que Deus permitiu que ele passasse, porque havia um propósito. E Jó, que era uma pessoa bem-sucedida, que tinha uma família linda, que tinha muitos bens, ele perde tudo, ele perde a sua família, ele perde os seus pertences e perde até a sua saúde a ponto de quase morrer. Ele só não morreu porque Deus não permitiu que isso viesse a acontecer. E naquele momento que ele está no fundo do poço, como nós falaríamos aqui, chegam os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Jofar. E a Bíblia fala que durante 7 dias e 7 noites eles ficaram todos em silêncio ao lado de Jó, porque eles viram a situação que Jó estava. Provavelmente esses homens eram bem-sucedidos, eram pessoas ricas e sábias, eram do convívio de Jó, e vendo o ponto que Jó havia chegado, eles constritaram seu coração, entristeceram por aquilo que estava acontecendo e ficaram nesse período em silêncio. Mas quebrado esses dias de silêncio, o que houve não foi um mover no sentido desses amigos consolá-los, esses amigos poderem ajudá-lo, de alguma maneira darem palavras de incentivo ou de fé, mas totalmente baseados na argumentação humana, na sabedoria humana, começaram a puxar histórias e linkar com que o resultado daquilo que Jó estava vivendo deveria ser, obviamente, por conta das suas atitudes e das suas escolhas. Eles começaram a citar causa e efeito. Jó, você está passando por isso, que provavelmente você fez isso. Você está passando por isso porque provavelmente você é assim. E começaram a tentar justificar, acusando Jó daquilo que ele estaria passando, seria totalmente causa dele mesmo. Ele tinha causado isso sobre si mesmo. Olha que interessante, no capítulo 19, nos versículos 1 a 6, diz assim: Então Jó respondeu aos seus amigos, Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Claro que ele não está dizendo aqui que Deus enviou malignidade sobre ele para afligi-lo, para ele sofrer. O que ele está dizendo aqui existe uma causa, existe um propósito, que embora eu não entenda, esse mal que veio sobre mim tem alguma coisa maior do que eu por trás disso. E como os amigos de Jó não... Isso foi no capítulo 19, gente. Somente no capítulo 38, que eu vou passar para vocês agora, é que então acontece uma reviravolta. Mas até então, durante todo esse período, os seus amigos continuaram a repreender ele, continuaram a declarar que ele era pecador, que a culpa era dele, que era problema dele estar naquela situação, quando não era. Quando não era. Então o que acontece com Jó é que ele estava não apenas recebendo um relatório negativo, mas as pessoas negativas em volta dele. Só que o problema é que ele estava tão enfermo, gente, que talvez ele não tivesse condições ou de mandar os amigos embora, ou então ele se levantar e ir para algum lugar. E então, gente, o que acontece no capítulo 38 é que o próprio Senhor Deus se levanta em favor de Jó. Olha que coisa tremenda. Lá no versículo 1
até o 4 diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus não estava falando de Jó, estava falando do amigo de Jó. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Você imagina Deus intervir nessa situação para defender a Jó e virar para os amigos de Jó que estavam acusando ele e falar assim: quem são vocês? Vocês se acham muito sábios? Onde vocês estavam quando eu coloquei os alicerces, os fundamentos da terra? Você como simples homem. Olha, gente, ter que ouvir um negócio da parte de Deus desse jeito não é fácil, não. Então o que acontece? As pessoas negativas, nós precisamos, no momento que nós estamos precisando de um milagre, gente, no momento que nós estamos precisando de uma intervenção sobrenatural, nós precisamos tirar essas pessoas momentaneamente da nossa vida. Eu falo momentaneamente. Porque nós que cremos em Cristo Jesus, nós que amamos o Senhor, nós fomos chamados justamente para trazer as boas novas para aqueles que estão desesperados. Trazer as boas novas para aqueles que estão carentes de um milagre. Nós somos aqueles que vamos mostrar para essas pessoas que ainda não têm uma experiência com Cristo Jesus que Deus que fez milagres no passado faz milagres hoje e fará para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas quando nós estamos no momento de fragilidade, nós precisamos tomar muito cuidado quem são as pessoas que nós trazemos para o nosso lado. Amém? Pessoas negativas são como um ar tóxico. Quanto mais você respirar, mais envenenado você fica. Amém? Cuidado com as pessoas que estão à sua volta nos momentos críticos da sua vida. Busque pessoas de fé. Amém? Busque pessoas que te tragam incentivo. Que te tragam uma palavra de ânimo. Que profetizem sobre a sua vida. E se eventualmente nós estivermos errados, são as primeiras pessoas que vão se levantar, não para nos julgar, mas para nos mostrar onde está o problema e quem sabe nós possamos nos quebrantar e possamos entender aquilo que Deus tem para nós. E talvez as escolhas que a gente fez efetivamente foram escolhas ruins. Amém? Quando nós estamos cercados de pessoas abençoadas, que amam a Deus, a nossa chance de nós crescermos é muito grande. Seja através de um momento de dificuldade, que são pessoas que vão nos ajudar, seja um momento onde nós estamos obstinados e errando em alguma coisa, porque são pessoas que vão também nos ajudar a entender a nossa caminhada e podemos colocar no prumo a nossa vida. Amém? E por último, gente, então nós vimos que Jesus eliminou o relatório negativo, depois Jesus eliminou as pessoas negativas e por último ele vai eliminar, ele vai remover o ambiente negativo. Romano 10, versículos 8 a 11 diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti na sua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, além daquelas pessoas que estavam efetivamente tristes, os amigos próximos, os familiares, pessoas que estavam completamente desnorteadas com aquele acontecimento, porque afinal de contas era uma menina de 12 anos, gente, que tinha acabado de falecer. Além dessas pessoas, havia um outro grupo de pessoas que era muito comum naquela época se contratarem mulheres que se chamam carpideiras. Essas mulheres eram contratadas para chorar nos velórios, eram contratadas para chorar nesses momentos de tristeza. Eu sei que pode parecer estranho para os nossos dias de hoje, né? Mas era comum isso naquela época.
E quando Jesus chegou lá, ele viu que haviam profissionais dessa área tentando criar um ambiente de tristeza, tentando criar um ambiente negativo, tentando criar uma atmosfera pesada. E Jesus chega para remover essa atmosfera. Percebe que Jesus eliminou uma série de pessoas desse processo e ele chamou os pais da menina, o pai, a mãe, Jairo, a sua esposa, e chamou Pedro, Tiago e João. E foram com essas pessoas que Jesus foi então até a menina. Era necessário que houvesse uma atmosfera de esperança e de fé. E a atmosfera que nós vivemos faz toda a diferença. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar num lugar e sentir uma certa opressão, sentir uma coisa pesada, uma coisa ruim. E não é com você. Você está bem. Mas você chega num lugar e você sente esse clima difícil. Isso é uma atmosfera, isso é gerado, gente. Assim como se geram atmosferas negativas, também se geram atmosferas positivas. Jesus gerou as atmosferas positivas para que Jairo pudesse estar com a sua fé completamente aflorada. Para que ele cresce que Jesus pode muito mais do que curar um enfermo, mas ele pode ressuscitar um morto. Gente, é muito importante nós compreendermos a atmosfera. Como nós podemos fazer isso? Como praticamente nós podemos fazer isso nas nossas vidas? Como nós geramos uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor? A primeira coisa que nós devemos fazer, e a mais óbvia, é claro, é buscar a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, você recitar em voz alta e declarar aquela palavra. Nós temos a Carmen dentro da nossa célula que todas as manhãs ela coloca um texto da palavra do Senhor relativo a uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mais do que ler, nós declararmos essas promessas. E com a nossa boca começar a gerar essa atmosfera de adoração, de louvor e de fé. Nós podemos colocar um CD de música e colocar uma música abençoada, um louvor, algum louvor que você goste. Né? Nós, dentro da nossa célula, temos como nosso ministro de louvor principal o Fernandinho. Gostamos muito de Fernandinho. A maior parte das nossas células foram feitas ao som do Fernandinho, que Deus usa muito a vida dele. Então coloque uma música que gere fé em você. Coloque uma música de adoração. Louve ao Senhor. Toda vez que você murmura, você cria um ambiente negativo. Toda vez que você louva, você cria um ambiente positivo. O ambiente negativo, ele vai se tornar completamente inócuo por uma ação sobrenatural. Mas um ambiente positivo, ele vai gerar fé para que os milagres aconteçam. Não é à toa, gente, que você caminhar ou andar com pessoas que só andam murmurando, não tem quem aguente. Por quê? Porque só coisa negativa, só não vai dar certo, só tá tudo ruim, só tá tudo horrível. Eu costumo falar para as pessoas, não é possível que na sua vida todas as coisas estejam ruins. Não é possível. Alguma coisa na sua vida está boa. E se essa coisa está boa, foi Deus quem fez. Por que você não olha para aquilo que Deus fez e louva Ele por isso, ao invés de você olhar para as coisas que você não tem, que você não alcançou, que Deus ainda não fez? E ficar murmurando, reclamando, declarando coisas negativas. Coloque um CD, coloque uma música. CD é até meio antigo, né? Daqui a pouco eu vou falar fita cassete. Coloque no seu Spotify ou outro programa ou aplicativo que você tenha. Coloque um louvor, comece a louvar o Senhor. Outra coisa importante que Jesus fez. Jesus levou com ele apenas 3 dos seus discípulos. Nós já conversamos sobre isso antes, né? Os níveis de relacionamento, de intimidade com Jesus.
E o nível mais alto que existia de intimidade com Jesus é justamente Pedro, Tiago e João. Por que Jesus destacou esses 3 dos 12? Jesus não amava os outros 12? Claro que amava, igual. Mas mesmo olhando para Pedro, Tiago e João e sabendo que eles eram falhos, que eram problemáticos, que eram pecadores, que na hora H eles iam deixar Jesus na mão, mesmo sabendo disso, ele precisava que pessoas estivessem com ele, acompanhando ele. Pessoas de fé, pessoas que amassem ele. E havia um diferencial entre Pedro, Tiago e João. Porque eles eram mais próximos de Jesus. Não porque Jesus fosse mais próximo deles, mas porque eles desejavam estar mais próximos de Jesus. E foram esses 3 que Jesus levou junto com ele para curar essa menina. Ande com pessoas de fé. Nessa vida você não vai ter amigos para encher 2 mãos, suas 2 mãos. Amigos mesmo, pessoas de fé para caminhar com você. Mas se você tiver 3, e olha, Jesus levou só 3. Você pode imaginar quantas pessoas poderiam desejar estar andando com Jesus naquele tempo? Mas só tinham 3 que foram chegados a ele. Então, se Jesus, que é Deus, conseguiu 3 para caminhar com ele, para nós conseguirmos esses 3 também não é fácil. Mas procure ter pessoas à sua volta, de fé, pessoas que ministrem esperança, que orem com você, que creiam no seu milagre. Amém? Nós não podemos permitir que os relatórios negativos, que as pessoas negativas e nem a atmosfera negativa venha impedir a nossa fé de frutificar e do milagre vir a acontecer. Amém? Eu não sei qual é o tipo de circunstância que você pode estar enfrentando, eu não sei qual é o nível de luta que você está vivendo. Eu não sei qual é o nível de milagre que você precisa da parte de Deus. Mas se você está nesse momento difícil, se você está nesse tempo extremamente complicado, como Jairo estava, mesmo que não seja pelo mesmo motivo, não importa. Comece eliminando os relatórios negativos. Não aceite palavras contrárias à fé que Deus colocou no seu coração. As pessoas que só estão murmurando, falando coisas contrárias àquilo que a sua fé está crendo, você precisa se afastar momentaneamente dessas pessoas, até que o seu milagre aconteça. E comece a gerar uma atmosfera de adoração, de louvor. Exalte a Deus, declare como Ele é soberano, como Ele é maravilhoso. Eu gosto muito daquela canção do Kleber Lucas, sabe? Nós estamos tão atrelados a um Deus que faz tudo, então é por isso que nós amamos Ele. Sabe? Se Deus faz ou Deus deixa de fazer, Ele nunca deixa de ser Deus. Amém? Ele nunca deixa de ser Deus. Então o que o Senhor está falando para nós hoje, o próprio Senhor Jesus, através dessa história que Ele viveu, não permita que os inimigos da sua fé venham arrebatar você daquilo que eu, o Senhor, quero fazer na sua vida. Não esmoreça, não desista, não fraqueje. Mas como o Senhor Jesus disse, não temas, mas crê somente. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo rápida, colocando a sua vida diante de Deus, e nós vamos pedir a Ele que nos dá sabedoria, direção, capacitação para nós vencermos todos os inimigos da nossa fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite eliminar da minha vida todos os inimigos da minha fé, tudo que tenta me demover do propósito que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor quer fazer milagres na minha vida, porque eu sou testemunha do Senhor. Me ajuda, Senhor, a transformar a atmosfera à minha volta de negativa
para louvor, para a tua glória. Me ajuda, Senhor, levantando pessoas de fé e que me amem para caminhar comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.